Oi, Virgem, tudo bem com você? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje, na sua energia, Virgem, vamos ver o que o oráculo e o tarô quer te revelar? Aqui a gente vai ver o seu próximo momento, o que vem para sua vida, tá? Nesse próximo período que você vai adentrar agora. Eu sempre começo me conectando com meus guias anjos e arcanjos, pedindo clareza na minha mente e na minha fala, para que eu possa te trazer um direcionamento. Vamos lá, Virgem. Vamos ver o que o oráculo quer te contar nesse momento, nesse seu momento. Momento. Por favor. Vieram 2 cartas, ok. Da coruja, espírito da coruja e espírito do... como que chama isso aqui? Bom, você sabe que animal é esse, né? Eu não vou lembrar o certo. É viado? Não sei. Viado não tem chifre? Pode ser que seja. Tem um toque gentil. Agora você vê claramente. Algumas questões suas ficaram mais visíveis para você nesse momento, Virgem. A sua visão terrena foi aprimorada. Isso muito graças a uma energia espiritual que contribuiu com esse processo. Pode ser a sua dedicação, pode ser um mentor aqui também, que sussurrou no seu ouvido algumas coisas que fizeram com que você acordasse, né? Para ver as coisas de uma maneira mais real e honesta consigo e com os outros. Isso desencadeou um processo de você conseguir se ver com maior gentileza e, consequentemente, agir com maior gentileza consigo. E, com toda a certeza do mundo, quando a gente faz esse processo com a gente, o que acontece? A gente consegue fazer com as outras pessoas também, Virgem. Então eu vejo você trazendo mais carinho para suas relações, mas principalmente mais carinho para você, porque era importante que você visse quanto que talvez você estava se tratando com agressividade em alguns momentos, se oprimindo, porque você não deixava com que a sua expressão mais genuína, mais verdadeira viesse à tona. Isso, enfim, para cada um vai ser um motivo, a gente vai compreender provavelmente na leitura qual que era a questão que fazia com que você não pudesse cantar a sua própria canção, falar com a sua verdadeira voz, se expressar, trazer a potência do ser que você é, único e autêntico para o mundo. Utilizar mais do seu plexo solar, né, desse chakra de identidade nas suas experiências. Então vamos lá. O que você quer dizer, tarô? Aqui foi um processo profundo para você entrar em contato com as suas emoções, se dar o direito de fazer isso e também começar a expressar isso de uma maneira mais equilibrada. Porque essa falta de comunhão consigo fazia com que a sua expressão sobre o afeto, sobre o emocional, ficasse um tanto quanto tentar sempre dar na mesma moeda, mas parece até que a sua visão de troca era tão assim, com todo respeito, ela era tão pequenininha, né, por conta do pouco valor que você se dava, você acabava dando pouco também para os outros, e aí você distorcia. Então, por mais que você talvez recebesse, você enxergava aquilo como muito pouco, porque você estava aprisionado dentro de uma perspectiva bem complexa, alguma coisa que roubava muito a sua capacidade de ir para uma fase melhor da sua vida. E isso te distanciava da completude, né? Dentro da sua força yin e yang, dentro do seu lado de aceitar e receber e doar, dentro da sua ação e espera e atração. E existia um processo de que precisava passar
uma experiência, toda uma questão para dar um espaço a uma nova fase, mas isso acabava ficando sabotado. Ou pelas suas ações, mas assim, nem, na verdade, principalmente pela maneira qual você pensava sobre a situação, tá? Isso trazia muito dano para esse equilíbrio interno e, consequentemente, externo das suas conexões voltadas para a questão emocional, seja ela de qual natureza fosse. Mas agora, com esse processo, eu vejo você caminhando. Você entra em direção, primeiro indo em direção a algo que fisicamente é muito importante para você, te satisfaz. Você indo para uma nova etapa da sua vida onde você pode aproveitar as experiências que você teve e tem de uma maneira mais palpável, você vivendo isso realmente. E também aqui o que acaba acontecendo contigo é que esses processos de caminhada, eles serão mais baseados no que faz sentido para o seu coração, no que te traz uma motivação emocional. Então fica mais gostoso de viver a vida, fica mais satisfatório, porque todo lugar que você vai, toda experiência que você vem a ter, toda decisão que você toma, ela respeita o seu mundo interno, ela respeita as suas emoções. Então, se você talvez enfrentava algum processo de dificuldade emocional, agora fica mais fácil de você resolver esses conflitos, porque você é amigo das suas emoções e não está lutando contra elas. Isso também te traz uma característica muito forte de conseguir nutrir, mais uma vez, nutrir a si e nutrir aos outros. Você vai estar numa postura receptiva, numa postura amorosa, numa postura de que você consegue fazer as coisas da sua vida e ter as experiências para si e para os outros. Então você tá cheia e vai viver as experiências com as outras pessoas desse lugar de completude. Consequentemente, é mais fácil abrir espaço para as experiências e doar também, e cuidar do outro, e não cometer erros, às vezes, de doar para o outro e estar vazio, né? Sempre com consciência de que eu faço uma ação gentil para o outro, porque eu também já tô nessa vibração cheia. Eu já tô completo, completa. Clarifica, Cavaleiro de Copas. Aqui eu vejo você colocando muita dedicação, muito trabalho honesto em relação a processos que você vive voltados ao seu coração. Isso aqui quando diz respeito a relacionamentos ou também quando está envolvendo trabalhos que você precisa se dedicar e que faz com que você se sinta feliz emocionalmente, faz com que você ame. Você vai começar a também fazer as coisas da vida de um lugar de amor. Então, às vezes você poderia encaixar o amor só no amor pelo amor, né? Ai, amor é romance, é quando eu encontro uma pessoa que eu amo, é uma minha mãe, é uma fulano, ciclano. E não, você vai ver que o amor, na verdade, a energia do amor, ele tá desperto em processos como um todo, né? O amor, ele é uma energia que tá nas coisas vivas e não vivas, nas coisas materiais e não materiais, tá dentro e fora do peito, né? Ele tem inúmeras facetas. E agora eu vejo você enxergando o amor nos processos que você tem de criar as coisas, de trabalhar em cima de algo, de se esforçar, né, de se dedicar. Então, hobbies, um projeto pessoal, o trabalho que você exerce, quando você arruma a sua casa, quando você está em conexão com uma coisa que, mesmo que é física, mas é importante para você, com uma comida, entendeu? Todos esses processos tomando uma cor maior. Você também acaba vivenciando uma questão que tira você da dúvida, que faz com que você tome, muito voltado a decisões, tá? Aqui talvez para você era muito complicado tomar decisões, por já ter passado por processos de finalizações que foram muito rápidos e te levaram para um novo ciclo da sua vida,
que não foi nem no passado nem no presente isso agora. Isso é uma energia que, assim, talvez por muito tempo caminhou na sua vida. Que era de você sentir que foi sacrificante, você se machucou com alguns processos que estavam relacionados a escolhas. Talvez você se frustrava às vezes pelas escolhas que você tomava, por ter uma perspectiva de que sempre foi de uma maneira muito levada aos seus desejos, a algumas coisas meio desreguladas da sua personalidade, e que isso não era o que era o melhor para ser feito, mas era o que você poderia fazer naquele momento e tá perfeito dessa maneira, sabe? Só que agora você tomando mais consciência disso, trazendo essa iluminação, você consegue manifestar as escolhas que você faz de uma maneira mais equilibrada. E as dúvidas constantes ou as cegueiras que você tinha em relação às decisões que você precisava tomar, os caminhos que seriam melhor para você, acabam se positivando e, consequentemente, aspectos que você viveu que já tinha te baqueado muito, não fica tão eminente na hora que você resolve deixar algumas situações, por exemplo. Né? O processo de mudança ele vai acontecer de uma maneira mais fluida, você vai se sentir mais guiado e, consequentemente, pode ser até que essas mudanças sejam mais rápidas do que foi por muito tempo na sua vida, né? É uma energia muito fácil de navegar sua, Virgem. Eu tô aqui conectada, bem falante, bem gostosa, eu tenho muita certeza das coisas que eu falo, eu tenho muita noção do que está sendo dito na mesa, eu tenho muita conexão com tudo isso. Então eu vejo que se esse não é o seu jeito de ser, agora ele vai ser. E cada vez mais eu vivo esse processo aqui com você e no fundo o que vem sendo falado é essa carta que está regendo aqui no fundo, que é do canário, que é você cantando a sua própria voz, você podendo ser mais você autêntico. E é isso que está nos bastidores da situação. Você conseguindo ser você, tudo fica mais fácil, entende? Você se permitindo. Clarifica o 9 de ouros. 10 de paus. Clarifica, por favor. Aqui eu vejo você se direcionando para um lugar, tá? Vejo você se direcionando para um lugar depois de ter traçado algumas estratégias que faz com que esse novo lugar que você vá, ele tenha alinhamento energético com você. Tem um processo de que você desceu de algum lugar, então isso pode ser, é simbólico, tá? Então pode ser que você saiu de uma posição de necessidade de estar à vista, ou uma necessidade de se achar que está sempre num processo alto, para viver numa tranquilidade maior, sabe? Não ter necessidade tanto de provar essa maneira de sempre tem que estar em alta, né? Às vezes pode ser que você achava que sempre você tinha que estar bem e tal, então você aceita esse processo de descida, porque isso estava trazendo uma sobrecarga para você, e acaba sendo muito mais satisfatório para você viver algumas experiências mais modestas, algumas experiências mais leves, mas sem necessidade de tanto, só que muito mais alinhada com o seu espírito, muito mais alinhada com a sua alma. E assim, muito mais autêntico, muito mais roots, né? Pode ser pessoas assim, indo para uma vida mais minimalista também, só que tudo muito conectado com a sua alma. Isso também tá ligado às suas emoções, tá? A maneira qual você consegue ser íntegro e certinho, assim, com os ensinamentos que você teve da vida, mas também como você sempre se sente entusiasmado e amoroso pelas coisas, tá? Esses processos são importantes dentro da nova maneira que você está manifestando a sua vida, o que pode estar muito ligado com esse 9 de ouros aqui que estava no começo dessa linha, né, que é mais ou menos o momento atual que você vivencia agora. Clarifica a Imperatriz. Nossa, muito sentido. Rei de paus, 3 de copas. Aqui, depois desse processo, né, até que você tá traçando essa nova rota, você dá abertura para ser de uma maneira que busca os seus objetivos
muito mais concreto, sabe? Você muito mais concreto para buscar os seus objetivos, voltados a quem você realmente é. Então, você descasca várias características suas que não auxiliavam no seu processo, que só te sobrecarregavam, que só faziam você se vestir de uma pessoa que, no fundo, você não é realmente, né? E acabava sendo um pouco danoso para você. E isso, assim, é gritante a maneira como você consegue trazer mais fogo, mais ação para sua vida, para buscar as coisas, Virgem, que faça sentido real para sua alma. Não é sobre buscar qualquer coisinha, não é sobre estar naquele emprego porque me dá tanto, não é sobre viver aquele romance porque, nossa, aquela pessoa parece ser bem dentro da caixinha social. Não é sobre tudo isso. É sobre você escolhendo a partir do que faz sentido para si, entende? E isso traz muita celebração. Isso traz conexões importantes que você precisa ter. Isso traz celebração emocional, sabe? Momentos de desfrute da vida, momentos tranquilos, momentos de viver. Então pode ser você também acabar se divertindo mais, você tendo mais prazer realmente do que você tinha até então. Quero entender esse 9 de ouros ainda, que ele tá com uma grande... Esse 9 de ouros é uma escolha que você faz de um caminho, tá? Aquela questão que eu tinha conversado com você, das dúvidas, que por um momento pode ter te afetado e como que era esse processo para você. Agora você tá madura para ir em direção a isso, com um equilíbrio mais interessante das suas escolhas e fazendo trajetos, fazendo viagens, né, de maneira simbólica, que faz com que você se sinta pertencente àquela tribo ou a essa situação, e que sempre que você faz esses movimentos dessa maneira, desse lugar, você acaba encontrando a vida que você sempre sonhou, entendeu? E não a vida idealizada que chega a se sobrecarregar porque, assim, é tão boa que talvez uma hora não tenha mais isso. E sim sobre uma coisa mais equilibrada, uma coisa mais real, sabe? Uma coisa que realmente veio do seu esforço. Então você consegue aproveitar de uma maneira mais integral, mais profunda. O que mais você quer dizer, tarô? As de espadas, Rei de copas. Aqui eu vejo uma opção dentro de vários devaneios mentais e emocionais que você possa ter tido, que novamente fomenta esse seu lado de viver a vida por mais impulsos amorosos, não impulsos amorosos, sabe, mas assim, por uma coisa mais infantil, querida, do seu coração, assim, aquela sensibilidade, sabe, aquela questão mais sensível do nosso eu, e que traz um movimento que te direciona muito fortemente do tipo, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás em relação a conexões, mas que você também sabe dos processos que você precisa abandonar ao longo de tudo isso. Então fala sobre muito sobre movimentos em relação a conexões que você olha e você avalia se aquilo talvez você pouco a pouco já possa se afastar, sabe, de algumas questões voltadas para as trocas emocionais que você tem, porque eu vejo você trazendo muita verdade para sua mente e para o campo emocional. Essas duas coisas, você recebe um insight, você recebe uma iluminação grande, e isso faz que você de novo mergulhe no seu emocional, traga isso à tona, cuide disso, se lembre da sua parte sensível interna e, consequentemente, as visões que você tem sobre as conexões, ela toma um lugar mais ajustado, mais conectado com você. Entende, Virgem? Então, Virgem, é isso que eu tenho pra você nesse dia. Eu espero muito que tenha feito sentido. Se fez, eu adoro saber nos comentários como que ressoou, né? Então, me conta. Vai ser super legal. E você pode deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo no seu coração e as coisas tendem a mudar pra você, tá?
a carta do mundo e da roda da fortuna não podia deixar de falar, porque é uma energia muito forte. E a rainha de copas aqui. Então, uma conexão importante com um lado muito importante seu, aquela união yin yang que eu falei no começo, pode vir, ou uma conexão real que nasce após esse entendimento profundo. É isso, um beijo no seu coração, desejo o melhor pra você, hoje e sempre. Tchau, tchau.